Olá, estudantes. Eu sou o professor César Mangolim. Esse é o primeiro aí dos nossos encontros ao vivo desse primeiro bloco do semestre. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Ah, o nosso tema fundamental da antropologia, da antropologia do modo geral, né? Enfim, da antropologia da educação, nesse caso da disciplina específica, nos remete sempre ao tema da cultura, né? E eu queria, é claro que você já tem ali o material didático, né? Tem o material escrito, né? E também as aulas em vídeo. Sempre é pouco tempo, né? Para a gente poder tratar de tantos assuntos. Então, eu vou tentar usar esses nossos encontros aqui para a gente poder aprofundar algumas coisas, discutir alguns temas que aparecem ali, mas outros que não, enfim, de acordo com as sugestões de vocês. Então, fiquem à vontade aí, mandar escreverem, né, ali sugerindo alguma coisa que mereceria um comentário a mais, né? Como eu digo no nosso material ali, há muito a estudar sobre estudo, cara. O, eu queria insistir nesse nosso primeiro encontro aqui, nesse tema da cultura e o porquê a antropologia, né, os estudos aí de antropologia podem ser importantes para estudantes de pedagogia, né? Vejam, às vezes, isso acontece em todas as áreas do conhecimento, de todos os cursos, né? Às vezes nós desenvolvemos uma dada compreensão de que quando nós escolhemos um curso, né, vocês, a pedagogia, né, escolhemos as ciências sociais, escolhemos, sei lá, qualquer outra área, a impressão às vezes é que existe assim, né, existe o que é importante, quer dizer, o que trata diretamente desse assunto, né? E existe a perfumaria, né? Existe o acessório, né? Existe coisas ali, que a gente tem que cumprir, mas assim, né? O mais importante é essa questão aqui. Na pedagogia, isso acontece em todos os cursos mesmo, né? Assim, por exemplo, eu dei aula há muitos anos em curso de direito, né? Dei aula de filosofia, de sociologia, de ciência política e coisa assim. E os estudantes têm essa ideia, né? Legal, sociologia, não sei o que e tal, interessante, né? Mas o importante ali é o direito, alguma coisa e tal. Essa compreensão, eu agradeço. Apareceram três pessoas aqui. Eu só consigo ver a Rúbia, que aparece a foto dela aqui. Os demais aparece o nome dos aparelhos, eu não consigo saber. Mas obrigado aí por acompanhar. Podem se manifestar quando quiserem, tá? Fiquem à vontade. Pode abrir o microfone e falar sem problema. Eu vou seguindo aqui. Vocês me interrompam quando quiserem. Se tiver alguma dúvida, enfim, também podem aproveitar agora para a gente conversar. Mas o que eu estava dizendo, então nós temos, né, quando entramos ali num curso, vocês já estão, né, no sexto semestre, já estão mais avançados aí nesse processo, né? Ah, mas as pessoas têm essa ideia, né, de o que é específico e o que aparece como perfumaria, como algo acessório, mas não tão importante. No caso da pedagogia, da educação especificamente, existe uma dada tendência, né? E isso foi se forjando, e não é do Brasil só isso, não, isso acontece em outros lugares, né? Apareceu o nome, é a Antônia. Bem-vinda, Antônia. Acontece também em outros lugares, né? Uma dada tendência que acompanha outras tendências do nosso mundo atualmente, inclusive essas tendências à individualização, enfim, mas há uma tendência, e não que isso se refira, né, à individualização só, mas uma tendência a uma sobrevalorização da questão da psicopedagogia, né? Então, o máximo que o pessoal avança ali, né, é entrar né, nas questões que envolvem, né, a unidade ali entre a psicologia e a pedagogia. Rita, apareceu o nome ali também. Obrigado, Rita.
O, o centro nas questões pedagógicas propriamente, né? E naqueles autores que são autores clássicos que devem ser estudados, né? Chamo de clássicos já porque eles são fundamentais, né? Mas todos os que fazem parte aí do currículo de vocês, né? Desde aqueles que nós já nos afastamos um tanto, né? Com aquela coisa do comportamentalismo, etc. e tal, mas aqueles que ainda servem de referência para se pensar a educação, né? Estrangeiros e brasileiros, né? Do Piaget, do Vygotsky, que eu gosto bastante, aliás, do Vygotsky, e de pensadores brasileiros, né? O Paulo Freire, o Saviani, o Gardotti, uma série de outros pensadores e pensadoras aí que são fundamentais. E aí, quando a gente chega com essa coisa da antropologia, das ciências sociais, o pessoal, né, dá um certo estranhamento, né? Ora, por que que a antropologia pode ser importante, né, na nossa formação? E na formação de educadores, né, e educadoras. Quando nós conseguimos, né, para além da questão teórica, né, para além da ideia de que as questões são técnicas, e esse é um risco muito grande que a gente corre, né, de pensar essas coisas como técnicas, né? Na educação tem demais isso, né? O pessoal vive inventando ali uma pedagogia de alguma coisa e tem ali um método e esse método é aplicável, né? E as pessoas entram nessa. Bom, basta a gente aplicar isso aqui e as coisas vão funcionar. Vocês que já estão estudando isso há um tempo, né? E muitas aí já estão trabalhando nessa área, sabem muito bem que as coisas não funcionam bem assim, né? Existem outras determinações que exigem nossa atenção. Eu não consigo, mesmo que a gente, e não estou desmerecendo os métodos e nada, mas mesmo que a gente tenha, né? Um dado método, por mais que a gente tente escapar, né, de um viés tecnicista disso, mas a aplicação disso, né, ou a adoção, né, de uma série ali de estratégias e medidas no processo educativo, isso vai necessariamente, né, ser diferente na escola X ou Y. Isso vai necessariamente ser diferente se você estiver dando aula numa dada região, né, sei lá, 100% urbanizada e etc e tal, e numa área rural mais remota. Isso será sempre diferente se você está trabalhando numa escola que atende filhos de camadas mais abastadas da população, ou se você está atendendo ali a filhos de famílias mais empobrecidas. Agora, essas realidades distintas, elas geram também necessidades distintas, né? Isso não, e são necessidades distintas, né? Isso não quer dizer que os filhos das famílias mais abastadas têm mais facilidade e os das famílias mais pobres mais dificuldade. Então, precisa, né, isso exige uma atenção maior. Não é isso. Esse discurso ele é derivado exatamente de quem tenta aplicar as mesmas estratégias, ainda que em lugares tão distintos. Então, você tem estratégias que se ajeitam muito bem, né, o universo cultural de um dado grupo social e você tenta transplantar isso para todos os outros, né? E os outros, assim, para este aqui, né, há uma identificação direta. Para os demais não haverá identificação. Então, o que tem é dificuldade. Há um pensador, um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, que vocês já devem ter estudado em algum momento, que escreveu um livro junto com Jean-Claude Passeron, chamado A Reprodução. Esse livro tem lá alguns problemas, mas ele é bastante interessante quando ele trata disso. Ele diz assim, olha, a escola e os métodos todos de aprendizagem, etc., isso tudo foi pensado, organizado, tendo em vista as necessidades de um dado extrato médio da população. Para esse extrato médio, a certificação escolar, ó, ele escreveu isso ali nos anos 60 e 70, né? Para esse extrato médio, a certificação escolar era o canal de manutenção e de ascensão, né, social.
né, e a diplomação, a certificação escolar, uma carreira longa acadêmica até o ensino superior, a pós-graduação, etc. E aí ele diz assim, quando nós pegamos isso que é montado, quer dizer, a educação formal, né, a educação escolar, que ela é organizada por este grupo e para este grupo, de acordo com as necessidades, com a visão de mundo, né, com os traços culturais próprios desse grupo, quando isso é pego e transplantado para uma realidade de filhos de camponeses, de trabalhadores rurais, como era o caso dele, né, ou trabalhadores mais empobrecidos em áreas urbanizadas, o que essas crianças têm ao chegar à escola é um grande susto, é um grande estranhamento. É o que ele vai definir com a teoria do capital cultural, né? Quer dizer, o, aqueles que já estão sendo formados nas famílias, né, com aqueles traços culturais, e entram na escola e se encontram com algo montado a partir desses traços culturais, o que eles têm é identificação. Então, isso vai facilitar a vida deles largamente no processo escolar. Aqueles que estão organizados e formados, né, a partir de outro ambiente, de outros traços culturais, etc., ao chegar à escola e se deparar com aquilo, eles vão encontrar estranhamento. Aquele vocabulário não é o que eles aprenderam a falar, né? A língua não é a mesma que eles aprenderam a falar, no geral, desde pequenos. A, eles vão começar a receber a informação de que aquilo que a maneira como eles falam e os deles falam, né, é errada e há uma maneira certa. É, eles vão se deparar com exemplos diversos, né, de coisas que eles não vivem, não participam e por aí fora. No Brasil, nas últimas décadas, se tem avançado bastante nisso, né, na necessidade de ajustar a grupos distintos essas estratégias, né? Para quê? Para que o resultado seja o mesmo. Se a ideia, né, é que o processo de ensino e aprendizagem tem um objetivo final ali, de competências e habilidades e etc., a questão é que esse objetivo final deve ser comum. Para que ele seja comum, o processo tem que ser diferente. É essa a grande questão, sim. Quando se cabe uma reflexão aqui da minha própria história na escola, né? Para dar um exemplo desses absurdos, né? A gente chegava na escola, assim, quando a gente voltava de férias, né? Que nem aconteceu agora, aí a professora falava assim, tinha famílias pobres, né? Família muito pobre na escola pública, enfim, na periferia ali da região, eu nasci no ABC ali, e aí, no estado de São Paulo, e aí a professora fala assim, ó, vamos aí, ó, fazer uma redação, a gente lá na terceira série do primário, vamos fazer uma redação sobre as férias, sobre a viagem das férias. Não, ninguém viajava, assim, não tinha, éramos de família muito pobre, né? Ninguém viajava, né? Teve uma vez que pediu para escrevesse assim, a nossa visita no sítio da avó. Eu falei, "Pô, nem a avó eu tinha mais. Uma eu nem conhecia, a outra já tinha morrido. E tadinha, era tão pobrezinha. Ela tinha sítio, né, para escrever isso. Então, assim, aí legal, usa a imaginação. Cara, mas na verdade o que você está fazendo é transplantando até atividades ali muito específicas, né, de um grupo para outro, né, que não, aqui não fazia sentido algum, né? Ainda que mexesse com a imaginação, né, das crianças. Então, a antropologia, nesse sentido, ela pode nos ajudar bastante, e ajudar bastante a educadoras e educadores a pensar isso, né? Quer dizer, conhecer o público com o qual nós vamos trabalhar, entender suas necessidades, né? É fundamental para que esses objetivos sejam alcançados. No geral, nós fazemos, até no ensino superior a gente faz isso, a gente faz planejamento e etc e tal, antes de conhecer os estudantes, né? Isso é sempre um absurdo. É claro que a gente tem que ter, né, uma ideia geral do que se vai fazer no processo escolar, né? Principalmente quando a gente está falando da educação básica. Mas você estabelecer, você fazer um planejamento, inclusive planejar as atividades, planejar tudo, conteúdos, etc., né? E como é que você vai conseguir trabalhar com essas coisas todas?
antes de conhecer o público, ou ter o mesmo planejamento para, como o exemplo que eu dei, né, ainda que seja dentro de uma mesma cidade, né, mas para públicos muito distintos dentro de uma mesma cidade, isso só auxilia o que o Pierre Bourdieu chamava de reprodução, né, que é manter uma dada parcela da população marginalizada desse processo, né, que vai se ver como limitada, e incapacitada de ter acesso a esses bens culturais, e ao mesmo tempo que faz com que uma outra camada, que é aquela que se identifica com isso, porque tudo foi feito para que ela se sentisse confortável ali, né? Se sinta portadora de mérito. Em algum momento, o Bourdieu diz assim: a educação formal, quando ela está posta dessa maneira, o que ela faz é garantir ao privilegiado o privilégio supremo de não aparecer como privilegiado. Ele vai aparecer como portador de méritos pessoais, né? Que a ideia é assim, né, ó, há uma escola só para todo mundo, né? Então, quem consegue se dar bem dentro desse processo é por mérito pessoal, né? Quem não consegue é porque tem alguma limitação, não acessou, etc. E essa sempre foi uma artimanha do processo político e pedagógico, no fim das contas, para se fazer a defesa de uma dada ideia. Isso no século XVIII já aparecia essa ideia, né? De que a educação universalizada seria um processo de equalização de oportunidades, quer dizer, né? O ideário liberal corre em torno disso, né? A mesma escola para todo mundo, de maneira que todo mundo vai chegar no fim do processo ali em condições de igualdade. Aí dali para frente é cada um por si. Esse cada um por si depois já é equivocado, né? Se a gente pensar no bem público e na vida social e coletiva, é, mas evidentemente a mesma escola para todo mundo ela gera só desigualdades, né? Ela gera marginalização, evidentemente. Ah, e é nesse sentido, então, que a antropologia pode nos ajudar a pensar essas coisas. Essa questão da cultura, dos traços culturais, de conseguir compreender as subculturas, vocês devem ter assistido às aulas em vídeo ali já, né? Compreender os traços específicos de grupos específicos e assim também conseguir, né, pela observação desses grupos, entender as suas necessidades, a sua própria realidade e a partir disso você construir estratégias possíveis. E aí, claro, né, para nós, né, aí eu estou falando aqui diretamente aqui com três educadoras e depois a gente manda o link para o pessoal falar com outras educadoras e educadores, né? Nós sabemos bem que o processo escolar, né, e as exigências todas da burocracia, da papelada, acaba nos atropelando e o que a gente acaba fazendo é aquela coisa de sempre, né? O mesmo planejamento, as mesmas estratégias que são aplicadas para todos os grupos indistintamente, o que faz com que a gente acabe participando, mesmo sem querer, mesmo sendo contra isso, às vezes, né? Desse processo que afasta, né, do conhecimento grupos sociais inteiros. Esse é um grande desafio. E eu garanto a vocês que os conceitos aí das ciências sociais, de um modo geral, né, e conhecer melhor nossa história, essa coisa toda é fundamental, mas esses da antropologia, que é o nosso caso aqui específico, podem nos ajudar bastante. Tá bem? Alguém quer dizer algo? Essas aulas têm 20 minutos, né? Se me deixam, eu falo, eu vou falando, né? Então já passaram os 20 minutos. Alguém quer dizer algo? Perguntar algo? E insisto, né? Podem sugerir ali algumas reflexões que a gente pode fazer juntos aqui, a partir dos nossos temas, claro, né? Eu acho que isso pode nos ajudar aí nesse processo. E fiquem sempre à vontade a escrever ali para mim, para a gente poder conversar, tá? Qualquer dificuldade, não hesitem em escrever, tá bom? Podemos encerrar?
ou alguém quer dizer algo? Rúbia mandou um coração subindo. Imagino que seja que não queira dizer nada. Tá bom. Vamos combinar assim, da próxima vez vocês podem abrir as câmeras, tá? Porque é muito chato eu dar aula aqui, ficar olhando para esses quadradinhos aqui, é um negócio terrível. O meu gatinho fica aqui do lado, sentado aqui, olhando para mim. Ele já acha que eu tô ficando louco de eu estar aqui falando sozinho, assim, né? Na cabeça dele, fala, né? Tá falando com quem, né? E ainda olhando esses quadradinhos, fica mais terrível. Ah, que bom, Guga. Ótimo, obrigado. Isso é muito bom. Bom, pensem aí, reflitam sobre esses temas e me mandem sugestões aí, coisas que vocês gostariam que a gente discutisse aqui, aproveitar esse nosso tempo, tá bom? Vou encerrar então, que eu tenho outra agora na sequência. Um abraço para vocês, obrigado de novo aí pela companhia e até a próxima.